cada irmão que aqui estão presentes, Senhor, em nome de Jesus Cristo, para que a tua glória venha a ser derramada, e para que nós não saiamos daqui da maneira como entramos, mas para que nós venhamos ser cheios, Senhor, e revestidos da tua graça. Confirma, Senhor, a tua graça, a tua honra, a tua bênção, o teu poder e a tua vitória, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que tu venhas falar grandiosamente e poderosamente em nossas vidas. Confirma, meu Pai, e dai-nos a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Eles criam em coisas que podiam ser manufaturadas pelas mãos humanas, e eles tinham praticamente a natureza como sendo a sua maior evolução, a natureza como sendo sua mãe, como algumas teorias evolucionistas dizem até hoje, até nos dias de hoje, com tanta ciência multiplicada, a tecnologia multiplicada, mas até hoje ainda existem teorias evolucionistas para tentar provar através da natureza que Deus não existe. Até hoje existem teorias evolucionistas para tentar provar que este livro, a Bíblia Sagrada, é apenas um livro de contos de fadas. Até hoje existem teorias e filosofias evolucionistas para provar que o mundo foi criado através de uma evolução, através de desenvolvimento da vida. Agora, amados e queridos irmãos, eu não sei como Deus criou o mundo. Nós sabemos que Ele fez em 6 dias, descansou no 7º. Eu não sei se foi através de uma explosão, eu não sei se realmente... Mas uma coisa nós sabemos: se a natureza tivesse domínio sobre nós, nós não estaríamos aqui. Agora, como que nós vamos colocar acima do próprio ser humano algo que o ser humano ele tem domínio? Porque o ser humano ele tem domínio sobre a natureza. O ser humano ele tem domínio sobre as coisas. O que o ser humano não tem é domínio sobre a sua própria vida. Coisa interessante. O ser humano ele tem domínio sobre todas as coisas que existem na face da terra, sim, porque Deus deu esse controle e esse domínio para o ser humano, mas o ser humano não tem o domínio sobre a sua própria vida. Nós não sabemos até quando nós vamos estar nessa terra, e nós não sabemos os eventos que vão acontecer nem daqui a 1 minuto, quanto mais daqui a um dia, quanto mais daqui a uma semana, quanto mais daqui a um ano. É por isso, amados irmãos, que nós chamamos a atenção de nosso Deus quando nós nos interessamos em conhecer a verdade sobre a criação, quando nós nos interessamos em querer saber a verdade sobre tudo que existe no universo, e quando nós queremos saber a verdade sobre a existência de um Deus todo-poderoso, que Ele não somente criou tudo e todas as coisas, mas Ele deixou o Espírito Santo para falar em nossos corações a todo momento, a todo instante, para que nós verdadeiramente não só saibamos que existe um Deus, mas para que nós sintamos, para que nós presenciamos, para que nós possamos ter Ele inseridos na nossa vida. Abraão chamou a atenção de Deus porque ele vivia numa terra em que a idolatria tomava conta de tudo, e o povo colocava coisas que podiam ser manufaturadas pelas mãos humanas, que podiam ser extraídas da natureza, colocavam como símbolos de adoração. Mas Abraão, ele não se conformou com aquilo. Ele pensou bem consigo e disse: se eu posso dominar a natureza e manufaturar coisas de pedra, coisas de metal, de ouro, de bronze e de cristal, esses objetos no qual eu tenho domínio não podem servir para a minha adoração. Esses objetos inanimados não podem merecer a minha adoração, porque se fosse ver a verdade, se fosse ver a lei dos valores, esses objetos é que são submissos a nós. Mas Abraão pensou consigo: se o ser humano ele tem capacidade e inteligência para poder manufaturar as pedras, os cristais, o ouro, o bronze,
alguém teve inteligência e capacidade para manufaturar o homem. E é essa que vai merecer a minha adoração. Abraão desejou conhecer o Criador. Abraão desejou conhecer aquele que tem verdadeiramente o domínio sobre o homem, o domínio sobre as coisas, o domínio sobre as causas, o domínio sobre tudo. E a partir desse desejo do coração de Abraão, então Abraão chama a atenção de Deus. Uma vez chamada a atenção de Deus, Deus então se revela para Abraão. E quando Deus se revela para Abraão, Deus começa a mostrar e ensinar a Abraão o que Abraão deveria fazer para que ele realmente viesse a conhecer Deus. E sabe o que é interessante, amados irmãos? Nós estamos falando de um homem que viveu há mais ou menos 4.000 anos atrás, porque de acordo com a cronologia bíblica, Abraão viveu há mais ou menos 2.000 anos antes de Cristo. Então são mais ou menos 4.000 anos até nós. Nós estamos falando de um homem no qual foi escolhido para gerar a nação de Israel. Mas também nós sabemos que essa nação, ela foi gerada por Deus para que viesse o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele venceu a morte, o pecado e o inferno, para que hoje o Espírito Santo tivesse liberdade para trabalhar em nós. Glória a Deus, para que nós pudéssemos alcançar a atenção de nosso Deus. Hoje o Espírito Santo ele está se movendo sobre a humanidade. Nós estamos vivenciando o tempo da graça, em que Deus ele não se revela da maneira como ele se revelou para Abraão, mas Deus ele se revela de uma maneira muito mais expansiva. O Espírito Santo ele trabalha diretamente em cada coração, aleluia, em cada vida, somente de nós falarmos o nome do nosso Jesus. Aleluia. Verdade, Jesus. Hoje nós temos uma facilidade muito grande, e é por isso que nós temos que aproveitar a querer conhecer o nosso Deus. É por isso que nós temos que aproveitar que a porta da graça está aberta. É por isso que nós temos que aproveitar e poder clamar ao nosso Deus e poder pedir para que o Espírito Santo intercedor venha interceder por nós diante de nosso Deus e venha revelar a vontade de Deus para nós, para que nós possamos verdadeiramente conhecer o nosso Deus e para que o nosso Deus venha verdadeiramente nos aprovar. Porque foi isso que aconteceu com Abraão. Deus ele se revelou para Abraão, e Deus ele pediu 3 coisas básicas para Abraão. E Deus ele prometeu 4 coisinhas básicas aqui para Abraão. E eu digo que isso aqui são algumas colunas básicas do Evangelho de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque Deus ele pediu algumas coisas para Abraão e prometeu algumas coisas para Abraão aqui neste versículo que nós lemos, para que Abraão viesse a gerar a nação de Israel, a nação escolhida por Deus para a salvação de toda a humanidade. E a Bíblia diz em Gálatas 5 que nós, a igreja, somos o Israel de Deus. Glória a Deus. Tudo que Deus prometeu para Abraão e tudo que Deus prometeu para a nação de Israel, hoje, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é também prometido para cada um de nós. Glória a Deus. Tudo sem exceção de nada para a glória de Jesus. Aleluia. Então, amados irmãos, significa que para nós termos comunhão com o nosso Deus, significa que para nós estarmos verdadeiramente de acordo com o projeto de Deus na nossa vida, e para nós estarmos verdadeiramente agradando o nosso Deus e vendo o poder de Deus na nossa vida, basta nós analisarmos aqui o que Deus pediu para Abraão e o que Deus prometeu então para Abraão. E olha só a primeira coisa que Deus pediu para Abraão quando ele se revela para Abraão: Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai. A primeira coisa que Deus pediu para Abraão foi para que Abraão viesse a sair da casa de seu pai, viesse a abandonar a sua nação, viesse a abandonar a sua casa, os seus parentes, a sua educação,
Tudo aquilo que já havia inserido na história de Abraão até aquele exato momento, Deus estava pedindo para Abraão abandonar. Sai-te da sua terra, sai-te da sua parentela. É bem claro que nós sabemos que Deus aqui, Ele pediu literalmente para Abraão, mas como é o que Deus pede também para nós, para que nós estejamos em plena comunhão com Ele. E Deus pediu para que Abraão saísse de sua terra, de sua parentela e da casa de teu pai. É o que Deus pede para nós, mas não é literalmente, amados irmãos. Deus não pede literalmente para que nós abandonemos família, para que nós saímos viajando por aí, não. O que Deus estava pedindo para Abraão aqui era uma mudança total e radical na sua vida. Glória a Deus. Era isso que Deus estava pedindo para Abraão. Porque sabe o que nós somos hoje? O que eu e você é hoje é fruto de tudo aquilo que foi internalizado na história da nossa vida desde o momento em que você nasceu. Pais e mães, educação, escola, vizinhos, trabalho, convivência. Tudo isso é o resultado do que foi internalizado na historicidade da nossa vida. Abraão, ele tinha vivido, ele tinha nascido, e tinha crescido e já tinha aprendido numa terra onde ali estava a idolatria, onde ali estava a heresia, onde ali estavam conceitos ateísticos que não aceitavam que existia um Deus sublime no universo, ali estavam conceitos evolucionistas, ali estavam conceitos errôneos diante da presença do Deus soberano. E quando Deus manda Abraão sair da sua terra, da sua parentela e da casa de teu pai, o que Deus estava falando para Abraão é o seguinte: Abraão, eu quero que a partir de agora você mude completamente tudo que você aprendeu, porque a partir de agora você vai aprender de mim, Abraão. Eu quero que você mude o teu modo de pensar, eu quero que você mude o teu modo de falar, o teu modo de agir, a tua educação, a tua cultura, tudo. Glória a Deus. É o que Deus pede para cada um de nós quando nós queremos ter um encontro com Deus. É o que Deus pede para cada um de nós quando nós queremos um compromisso sério com o nosso Deus. É a primeira coisa do Evangelho para nós termos a transformação por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um novo nascimento. Glória a Deus. Todos nós fomos gerados por alguém. Todos nós fomos gerados por nossos pais. Mas para nós sermos chamados filhos de Deus, nós temos que ser gerados de novo. Deus agora queria que Abraão tivesse uma nova experiência, uma nova vida. Até aquele momento ele tinha uma cultura, agora Abraão teria que mudar a sua cultura. Até aquele exato momento ele tinha uma educação, ele tinha um modo de pensar. Ali Deus estava querendo que Abraão mudasse tudo. Mudança radical em sua vida. É a primeira coisa que Deus pede para nós. Quer ter uma experiência com Deus? Quer ter um projeto de Deus inserido na história da tua vida? Mude. Sai da terra e da parentela, abandone aquilo que foi inserido dentro da nossa história e entre para a cultura de Deus. Abandone a filosofia do mundo e aceite a filosofia de Deus. Abandone o conceito social do mundo e do pecado e aceite o conceito social revelado pelo Espírito Santo de nosso Deus, porque Deus vai passar a sua vida. Em segundo lugar, Deus fala para Abraão: sai da sua terra, da casa de teu pai, tem uma mudança total em sua vida e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ou seja, Deus estava pedindo para que Abraão ele fosse primeiro, para que depois fosse revelado o lugar para onde ele iria. Tem mudança de vida, tem que ter atitude. Nós não podemos baixar a nossa guarda para Satanás, não. Nós não podemos baixar a nossa guarda para problemas, não. Nós não podemos baixar a guarda, não. O Espírito Santo, inclusive, me toca para falar aqui nesta noite. Eu sei que se Deus está mandando falar, é porque tem gente aqui que está precisando ouvir. Não baixa a guarda para o inimigo, não, mas muito pelo contrário. Se o inimigo te afrontar, diga a ele que jamais tem derrotado pelo sangue de nosso Senhor
Primeiro nós temos que ter uma mudança de vida. E depois Deus fala em segundo lugar, vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus está pedindo para Abraão aqui, em primeiro lugar, confiança. Porque Abraão, primeiro ele teria que sair. Primeiro ele teria que ir, para depois Deus mostrar para onde que ele iria. Ninguém faz isso se não confiar. E o princípio da confiança é o reconhecimento. Nós só confiamos em quem nós reconhecemos. Se você reconhecer que Deus é suficientemente Deus na sua vida para fazer qualquer coisa, automaticamente você vai confiar em Deus. Se você confiar em Deus, automaticamente você vai ter fé. E se você tiver fé, você vai ter um firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Automaticamente você vai ter um escudo protegendo você contra dardos inflamados do maligno, e automaticamente você vai ter um instrumento de justificação diante de Deus, porque em Romanos 4 Paulo ele deixa bem claro que Abraão não foi justificado pelas obras. Pode ser que o que você precisa amanhã seja maior do que o que você está precisando hoje. Hoje pode ser que você esteja com uma dor de cabeça, amanhã pode ser que você esteja com uma doença incurável. Ah, pastor, não fala isso, tu está me amaldiçoando. Não! Eu estou falando a realidade que acontece. Nós não sabemos o que vai acontecer. É por isso que nós temos que estar em obediência ao nosso Deus, porque além do impossível nos acompanhar, ao